Ascensão do Senhor. Lucas 24, do 46 ao 53. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia. Erguendo as mãos, os abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles se prostraram diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus seguiu fielmente a vontade do Pai. Toda a sua vida foi dedicada a nós, pelos nossos pecados. Mas Cristo venceu o pecado e a morte, e ressurgiu dos mortos no terceiro dia. Jesus, na ressurreição, entrou definitivamente na Santíssima Trindade. Peçamos a Jesus que nos oriente, faça descer sobre nós o Espírito Santo para nos animar, fortalecer, dar vida e sentido à nossa caminhada aqui na Terra. Nosso objetivo neste mundo é seguir a vontade do Pai, aprender a amar, ser bom. No entanto, nós nos iludimos com o mundo e nos perdemos durante a nossa breve vida. Quando seguimos os nossos planos, nos afastamos do verdadeiro caminho, o caminho que Deus preparou tão carinhosamente para nós, o caminho do paraíso, do amor. Seguir Jesus é ser feliz, é encontrar a paz, o amor. Olhe para trás e veja quantas vezes você foi levado pela ilusão do mundo e com isso a perda de tempo, as frustrações, o desânimo, a infelicidade, a doença. Encontre e siga o verdadeiro caminho, que é Jesus. Nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Podemos dizer que ainda matamos Jesus todos os dias através dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso, todos nós somos convocados para a conversão dos nossos pecados. Fazer penitência é aprender aos poucos, se desligar deste mundo que nos aprisiona diariamente. É deixar de lado os nossos planos e ouvir mais a vontade de Jesus. Muitas vezes os nossos planos nos levam ao pecado, a crucificar Jesus. Pecamos quando pensamos somente em nós, no nosso ego, no ter mais sem medidas. Não nos contentamos com o que temos, aprisionando-nos aos vícios, estando nervosos, não estando felizes com a própria vida, com o que Deus nos deu. Lembremos que os nossos sofrimentos vêm para o nosso bem, para endireitarmos o nosso caminho, para irmos ao encontro de Jesus. Começando por Jerusalém, isso significa que aqueles que mais se aproximam de Jesus
são aqueles que mais percebem os seus erros, defeitos, pecados. Eles são os primeiros a se penitenciarem por todos os seus erros. Os outros ainda não acordaram, ainda estão na ilusão da vida. Os discípulos foram testemunhas de tudo o que ocorreu com Jesus e não cessam de afirmar. Eles querem que acreditemos neles, pois foi pura verdade. Mas o que nós fazemos? Jesus disse que mandará o Espírito Santo, mas para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que conservam a fé nele. Diz ainda para permanecerem na cidade até que o Espírito Santo venha sobre eles. Ficar na cidade significa não se separarem, não dispersarem. Guardar na fé que o Espírito Santo descerá sobre eles e dará forças suficientes para trilharem o mesmo passo que Jesus seguiu. Sem o Espírito Santo nos guiando, nos dando vida, nada somos, nada faremos e com toda certeza cairemos nas ciladas do mundo. Permanecer unidos para conservar a fé. É assim que nós, cristãos, devemos nos comportar. Sermos unidos e conservarmos a fé. Um deve animar o outro, seguir sempre juntos ao encontro de Jesus. Se nos separarmos, nos distanciarmos, então certamente o mundo nos vencerá. Cairemos nas armadilhas do mundo e nele padeceremos. Mas quando o Espírito Santo nos fortalecer, então o mundo não terá mais força sobre nós e assim poderemos sair sós e dar o nosso testemunho. Jesus venceu a morte, o mundo, o pecado. E agora vem abençoar os discípulos e a todos que o querem seguir. Levou-os a Betânia, ou seja, não era mais preciso que eles permanecessem juntos em Jerusalém, pois o Espírito Santo já estava sobre eles. Jesus está sempre com eles, e apesar de seguirem caminhos diferentes, para lugares diferentes na marcha da evangelização, mesmo assim estão sempre unidos em Cristo. Jesus foi elevado ao céu. Agora ele é definitivamente a comunhão plena com Deus. Jesus, durante toda a sua vida, fez acontecer em sua pessoa a vontade do Pai, em tudo o que fazia e dizia. Nós temos que fazer o mesmo, ou seja, fazer a vontade de Jesus em tudo. Dessa forma seremos um. Talvez isso nos possa parecer impossível, mas podemos nos aproximar muito de Jesus. Este é o caminho que ele deixou para nós, o caminho que leva a ele, a Deus. E nós o que fazemos? Seguimos os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos ideais, e dessa forma Jesus é colocado de lado. Nós nos esquecemos dele, mas mesmo assim, ele está sempre ao nosso lado, à espera do nosso sim. Adoraram Jesus, pois perceberam que Jesus realizou a vontade do Pai em tudo na sua vida. Voltam muito alegres, felizes, uma vez que sabem claramente que Jesus estará sempre com eles, em todos os momentos de sua vida. Agora, eles são levados pela força do Espírito Santo, que nunca mais os deixará. É só seguir Jesus e satisfazer a vontade do Pai, que Ele sempre estará conosco, nos animando e fortalecendo. É necessário que hoje, em nossa caminhada de igreja, venha a acontecer o mesmo que aconteceu com os discípulos, que cada um de nós tenha essa mesma fé. Sem a ajuda do Espírito Santo, nada faremos. Seremos apenas mornos em nossas atividades e pouquíssimos frutos colheremos. Venha Espírito Santo sobre nós e nos transforme. Mude a nossa vida. Só assim mudaremos a vida dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Nada
sem o Espírito Santo e tudo com Ele. E quando este tudo acontecer, faremos como os discípulos de Jesus. Louvaremos e bendiremos a Deus em todos os momentos de nossa breve vida.